Boa noite a todos. É bom estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos ler, lembrando aqui, Apocalipse significa revelação. É o livro que Deus nos orienta e conta os acontecimentos ao longo da história. Semana passada, só relembrando, nós falamos a respeito das 7 igrejas. Começou com a igreja de Éfeso no período de Jesus e dos apóstolos. E então cada período, cada igreja abrangeu um período de tempo. Em qual período da igreja nós estamos mesmo? Laodiceia. Então vejam que Esmirna foi o início com Jesus e os apóstolos, e o último período da igreja de Deus na terra é Laodiceia. É isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, o momento solene da história do mundo que estamos vivendo. Agora abra sua Bíblia, vamos para Apocalipse capítulo 5, e aí nós vamos ver aqui 7 selos. Feche seus olhos, vamos pedir mais uma vez que Deus nos ilumine para o estudo da palavra. Pai querido, Tua palavra está aberta em nossas mãos e pedimos para que o mesmo Espírito Santo que revelou essas verdades a João, o apóstolo João, nos ilumine para que possamos entender o Teu plano, o momento que estamos na história desse mundo, entender e aceitar o amor de Deus e o plano da salvação para a nossa vida. Em nome de Jesus pedimos, amém. Capítulo 5, verso 1 em diante, acompanhe a leitura. Então vi, João falando, né? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, dizendo: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E aí João disse, verso 4, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter sido ou estado morto, mas estava em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Até aqui. Irmãos, olha só. João, ele vê um livro, como nós vimos aqui, selado. Um livro fechado. Ninguém podia abrir aquele livro. Mas por que João chorava? Apenas um livro selado e que ninguém podia abrir. Qual o motivo do choro de João? Por que ele chorava tanto? Porque João entendeu que o livro selado era o desdobrar do plano da salvação. E aí ninguém no universo podia concretizar o plano da salvação. E ele chorava, porque agora? Qual a solução? Até que alguém falou, olha, não chore. Tem alguém, lembra do nome aí que nós lemos? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E aí João olha de novo e fala, olha, eu vi um cordeiro como que tivesse sido morto. Quando João Batista está pregando no deserto da Judéia, e ele então diz assim, aí Jesus aparece ali no meio, e João, quando vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora esse cordeiro, que simboliza todo o Velho Testamento, o sangue derramado, apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus, aí Jesus morre e agora alguém fala, olha, não chore, porque Jesus venceu, Ele tem autoridade para revelar e desvendar o futuro, os acontecimentos que terão lugar
na história até a volta de Jesus e a consumação, fim do reino do pecado e o estabelecimento do reino de Deus, de justiça e de eternos. Então, quando João volta lá para o Apocalipse, o livro, aí ele fala dos 7 selos. Agora nós vamos dar uma passadinha nesses selos. Capítulo 6, só ainda antes de ler, irmãos, olha, 7, você prestou atenção, tem muito número 7 na Bíblia. Como você já ouviu dizer, 7 significa número de perfeição, totalidade. Nós vimos 7 igrejas, hoje 7 selos, tem 7 trombetas. Você viu aqui também, eu li os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus, ou seja, Deus enxerga tudo ao mesmo tempo, então perfeição no olhar. Então 7 tem muita coisa, mas vamos lá do capítulo 6 em diante. Vocês estão percebendo que Apocalipse envolve, deixa eu dar uma pausa aqui para que você dê uma respirada aí. E estudar Apocalipse é mais do que você ouvir um sermão e contando histórias. E a gente até gosta, dá risada de ouvir uma história, né, bacana, uma ilustração, a história do irmão da Cascavel ali, entendeu? É bacana, mas Apocalipse, Jesus, irmãos, por que estudar a Bíblia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que conhecer por você a palavra de Deus, para que você não se torne discípulo do pastor, nem do padre, nem de líder religioso nenhum. Você se torne discípulo de Jesus, porque você leu e conheceu por você. E ninguém vai fazer a tua cabeça te enganar, porque você leu, está escrito aqui, palavra de Deus, normativa, absoluta, final, é a regra de fé e prática do cristão. Então vamos estudar, capítulo 6, o verso 1, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com a voz de trovão, venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Você se lembra da igreja de Éfeso, uma igreja pura, inaugurada por Jesus e os apóstolos, aquela igreja de doutrinas pura. Agora veja o desdobrar da profecia. O primeiro selo se refere ao mesmo período da igreja de Éfeso, só que traz aqui algumas informações a mais. Esse cavaleiro branco, símbolo de pureza da justiça de Cristo, é Jesus. E aqui diz, olha, ele sai, esse cavaleiro, no final do verso 2, foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Lá naquele contexto que foi escrito, todo o imperador romano, você sabe que a roupa, a vestimenta, a cor dos romanos era vermelha, mas o imperador, o cavalo dele geralmente era branco, e era um símbolo de autoridade, de realeza, de domínio, conquista e poder. Assim se usava os imperadores. E aí, para que o povo da época dos imperadores entendesse, aí Deus dá essa revelação, o cavalo branco simbolizando um período da história. Guarde isso, o período, irmãos. Por que branco? Porque ao receber a verdade da Bíblia, aquela geração viveu na íntegra, não fez concessão, não mudou a palavra de Deus, assim como Jesus ensinou, eles viviam. Igreja pura, branca, cavalo branco, período de pureza e de conquista. Mas daí vem o segundo selo, aí Jesus vai abrindo os selos. Vamos lá, verso 3, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha, então saiu outro cavalo, e este era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse período envolve justamente ali depois que acaba o período de Éfeso, no ano 100,
começa o período de Sardes, que vai até o ano 313. Esse cavalo vermelho, então, fala de sangue e morte. Lembra da semana passada que eu disse que o Domiciano, o imperador romano, se autoproclamou Deus, e ele agora baixou uma lei que todo cidadão do império tinha que queimar incenso para ele. Ele era o único Deus do Império Romano. E os cristãos que não aceitaram, aí começou a matança, aí começou a perseguição. Então, esse período aqui da igreja, do segundo cavalo, o cavalo vermelho, sangue, morte dos cristãos. Então, os discípulos receberam esse evangelho, e Deus abriu a história, Deus não escondeu nada deles, mas morriam firmes, permaneceram fiéis ao lado de Deus e da verdade. Só que aí a história, então vamos lá, o ano está passando, esse cavalo vermelho chega até o ano de 313, agora 313 em diante vai ser o cavalo preto, está no verso 5, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Cavalo preto, trevas, trevas morais, trevas social, ganância, opressão, domínio da consciência. O mundo entra num período escuro, porque a igreja, agora presta atenção, a igreja que era pura em Éfeso, agora já chegando no ano 313, ela vai se corrompendo, porque o Constantino, que era imperador romano, aceita a fé, um camarada falso, e começou a introduzir heresias e uma série de situações. Quando chega nesse período, então havia assim, superstição, irmãos da Idade Média, estamos falando da Idade Média aqui, tiraram a Bíblia da mão das pessoas, e agora estabeleciam uma porção de coisas, mitos, falsidades, trevas total. Então esse cavalo aqui simboliza, e ele chega até no ano 538, período de Pérgamo. Vamos seguir um pouquinho adiante, porque a mensagem, o centro da mensagem não é tanto o selo, é os 144 mil que nós vamos chegar já, tá bem? Eu estou só dando uma passada aqui, para você entender o contexto todo. Vamos ali para o 4º cavaleiro, verso 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, e o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, fome, praga, por meio dos animais selvagens da terra. Aqui, esse cavalo amarelo, quando alguém olha para você assim, né, tem pessoas que não tem muita ética, nem desconfiômetro, né? Aí chega e fala: fulano, você está tão amarela, você está doente, você está tão pálido. Irmão, essas coisinhas você nunca fala para ninguém, viu? Só pergunta se a pessoa está bem. Você está bem? Está sentindo bem? Por que não? Para mim que você está com a impressão que não está muito bem. Mas quando você fala assim, você está tão amarelo, você está pálido. A pessoa que ouve isso se sente mal, sabe? Então, palidez, esse cavalo amarelo aqui, acabou a força do cristianismo, a igreja perdeu a sua força. Palidez, anemia espiritual, ferro baixo, ferritina. Aliás, abre parênteses aí, para anemia. Se você estiver com anemia, lógico, tem que ter uma alimentação saudável, tirar uma porção de coisinha, não é que faz mal, muito açúcar, doce, excesso de glúten. Mas também, se você quiser uma receita bacana, gostosa, eu digo gostosa porque ela acaba sendo saudável mesmo. Suco de uva puro, uma colherzinha de café de espirulina, aquele pozinho terrível, mas você põe na boca, você dá 3 pulinhos, ele desce. Então, 200 ml de suco de uva puro, uma colherzinha de café de espirulina, fonte riquíssima de proteína, e uma clara de ovo caipira.
bate no liquidificador e toma, de 25 a 30 dias a sua anemia já era. Guarda essa receita aí, hein? Sabe por que eu estou dando essa receita aqui? Agora eu que vou dizer, eu estou vendo muitos rostos pálidos aqui. Brincadeira, irmãos. Não, bate e toma, não precisa comer, só para tomar, não é para comer não. Escuta, irmãos, quando alguém fica doente, por exemplo, a gente toma remédio, precisou, toma, não tem jeito, chegou num ponto que tem que tomar remédio, tomar sangue e vai. Num caso desse, mesmo o vegetariano, comer uma clara de ovo caipira, o ovo da granja está complicado hoje, você sabe, mas o ovo caipira ainda tem propriedades curativas e excelentes. Então certifique-se da origem desse ovo e pode bater e tomar sem dor na consciência, tá bom? Vamos lá, então esse cavalo amarelo aqui, período da história que foi do ano, aí vem, irmãos, olha só, você que é adventista está estudando a lição, 1260 anos de supremacia papal, foi o período de morte, é esse período aqui do cavalo amarelo. O verso 9, quando ele abriu o quinto selo, quem está abrindo os selos aqui mesmo? Jesus, está revelando. Então quando ele abriu o quinto selo no verso 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamaram em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, aqui eu preciso dar uma explicação. Alguns dizem assim: olha, está vendo? Morre e vai para o céu, porque as almas estão lá clamando. Foram degolados, foram martirizados, mas as almas estão debaixo do altar e estão clamando. E agora? O ser humano quando morre, qual é a condição do ser humano quando morre? Não vai dar tempo, mas presta atenção. Esse dia eu fiz estudo ali com o Mazinho, com a esposa, né? Estava assim, lá no Gênesis, quando Deus vai criar o ser humano, Deus diz assim: pegou o pó da terra, soprou o fôlego de vida, e o ser humano, a pergunta é, passou a ter ou passou a ser uma alma? O que está na Bíblia lá? Passou a ser. O ser humano não tem alma. A Bíblia diz que nós não temos alma, nós somos uma alma. E quando morre, o que acontece? Está lá em Eclesiastes 12:7. Eu vou dizer para você, não precisa abrir não. Olha, diz assim: e o pó volta à terra como era, e o fôlego de vida volta a Deus que o deu. E cadê a alma? Acabou. Porque alma é a junção do pó da terra mais o fôlego de vida, isso é alma. Quando o pó volta à terra e essa movimentação de vida volta a Deus, cessou a alma. Então, o que Jesus está dizendo ali com essas almas clamando? Irmãos, todo mártir é como simbolicamente, como está clamando a Deus, dizendo: Senhor, até quando a injustiça, a maldade está diante de Deus, na memória, clamando a Deus por justiça, por vingança daquilo que foi feito com eles. Bom, vamos lá, caminhando ali o sexto selo, verso 12, observei quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Irmãos, aqui, o grande terremoto, aí nós localizamos ele na história. Que anos nós já estamos? 1755, o famoso e grande terremoto de Lisboa. Se você pôr lá no Google, você vai ver a extensão desse terremoto. Foi num dia santo, foi um caos. Europa, Portugal, Cádiz, foi tremendo a destruição desse grande terremoto. Mas aqui também fala das estrelas caírem do céu. Irmãos, uma estrela, dependendo da estrela, por exemplo, eu gosto de astronomia, e outro dia eu estava lendo sobre, descobriram aí um planeta chamado VI Canis Majoris.
esse planeta é tão grande, que aí alguém foi calcular a dimensão dele. Então fez o seguinte cálculo, presta atenção aí. Se você pegar um Boeing, viajando a 1000 quilômetros por hora, para você dar uma volta nele, você vai viajar 1200 anos para dar uma volta nesse danado. É um negócio assim, absurdo, a astronomia fica boquiaberta, mas esse grandão no espaço ele some, ele é um pozinho aí. Aqui está dizendo então que houve uma chuva, o sol, irmãos, no dia 13/11 de 1833, esse fato é histórico, isso aqui a Bíblia menciona, mas você pode consultar lá. Parte da Nova Inglaterra, Estados Unidos, quando fala as estrelas saíram do céu, porque deu a semelhança de estrelas, meteoros. A ciência diz que possivelmente fragmentos de meteoros, alguma coisa vem em grande quantidade, quando entrou na nossa atmosfera, acontece aquilo que você fala, uma estrela. Esses dias eu estava olhando de madrugada, irmãos, que coisa, eu peguei o momento exato que um entrou, ele veio assim, cresceu aquela bola e se fragmentou. Nós temos uma proteção aqui em cima, que Deus fez assim. Esses fragmentos de rocha, de meteoros que vem aí, a nosso sistema solar detona. Às vezes escapa um, como aconteceu na Rússia lá. Há uns 8 anos aí, quando ele foi baixando, conforme foi passando, foi quebrando vidraça, só deslocação do ar dele. Mas caiu meio no deserto. Não atingiu nenhum prédio, nada disso. Então, esse fato aqui, o 6º selo, aconteceu ali por volta do ano de 1755 e 1833, chamado dia escuro. À noite ficou sangue, caiu as estrelas, o 6º selo. Agora vem. Antes de entrar no 7º selo, aí Deus, em meio a essa estrutura toda, essa confusão de guerra e os sinais do fim acontecendo, aí Deus dá uma pausa, porque o 7º selo está no capítulo 8, mas antes do capítulo 8 vem o 7, que não fala de selo. Vamos ler o começo desse versos, capítulo 7, acompanhe comigo. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele anunciou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até selar na testa os servos do nosso Deus. Irmãos, aqui é uma coisa tremenda. Esses anjos, quando fala que os anjos estão segurando os ventos em profecia são guerras, catástrofes, qualquer coisa que possa danificar a humanidade ou o planeta Terra. Então, Deus, lemos aqui, Deus colocou os anjos para impedir. Ou você acha que se os anjos de Deus liberar Rússia, Estados Unidos, Coreia, isso se acaba, irmãos, tem mais bomba atômica lá do que habitantes quase da terra. Tem armamentos atômicos para destruir a terra algumas vezes. É tremendo o poder arsenal. Então aqui só que a Bíblia diz que Deus disse: não soltem os ventos, tem um objetivo, até que o quê? Até que Deus cele seus filhos, até que essas pessoas, Deus está dando tempo, oportunidade para que a humanidade pare e pense, porque uma grande tempestade, vamos ver, está vindo aí, mas aquele que receber o selo de Deus, irmãos, presta atenção, os que receberem o selo de Deus, é o batismo do Espírito Santo, é o caráter de Jesus implantado nessa vida, esses vão ter o poder de entrar nesse tempo de angústia terrível que a Bíblia menciona. Apocalipse vai deixar claro, quando formos estar sob a besta, um poder que vai oprimir, perseguir, lançar na prisão, tomar sua casa, tomar seus bens, você não pode comprar, não pode vender,
E você vai ter que sair da cidade para os matos, sei lá para onde, fugindo desse poder opressor. Mas os selados vão passar por tudo isso, porque vão ter a estrutura, o poder de Deus que vai sustentá-lo diante das ameaças, mesmo da prisão, e se for necessário da morte. Esses selados aqui que Deus está dizendo. Agora guarde a coisa, irmãos. Em algum momento, Deus vai reunir os anjos do céu, todos, e vai dizer: vamos para a parte final da história de pecado na terra. Selem, terminem o selamento e soltem os ventos. Irmãos, quando Deus disser isso, a terra Satanás vai ter domínio completo sobre aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo será retirado. Hoje nós vemos maldade acontecendo, mas ainda o Espírito Santo faz com que a pessoa tenha um temor, tenha um medo, tenha uma compaixão, uma dó, sabe? Mas isso será eliminado. Vai ser implantado nessas pessoas o espírito de Satanás. Assassinos, porque Jesus falou, ó, ele é pai da mentira, ele é homicida desde o princípio, e ele vai, os seres humanos, irmãos, a terra vai entrar num momento tremendo. Só que as boas novas aqui é que esses selados, esses vão permanecer firmes em defesa da fé, da verdade, não importa o que virá. Agora o capítulo 7 continua dizendo, verso 9, leia comigo: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Irmãos, aí João viu essa grande multidão, de todas as nações, toda parte da terra, pessoas estavam ali, palmas nas mãos, mas aí João faz uma pergunta, está no verso 13, ele vê a multidão e pergunta, olha, então, um dos anciãos lhe perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vêm? Alguém perguntou para João, eu falei que foi João que perguntou, não, alguém perguntou, João, quem são essas pessoas aí? Aí João, no verso 14, responde: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de onde? Da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, olha aqui, há igrejas por aí dizendo que antes dessa grande tribulação a igreja vai ser arrebatada. Não é isso que eu acabei de ler aqui, você leu aí. Quando o ancião fala: João, quem são? E João falou: não sei. Aí o ancião fala: estes, João, são aqueles que vieram da grande tribulação, eles passaram pelo tempo de angústia. Então essa doutrina satânica, que estão dizendo por aí que os filhos de Deus, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, não é bíblica. Deus está dizendo que a multidão que vai estar no céu, salvas, terão passado sim pela grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação. Amigos, leia a Bíblia e fique só com o que a Bíblia diz, ponto, só isso, e você vai estar seguro, você não será enganado. Então, eu já conversei com alguns: pastor, mas alguns, será levado um e outro será deixado. Eu falei: mas não tem nada a ver com arrebatamento secreto isso. Tem 3 filmes dizendo assim, do deixados para trás. Se você já viu algum, ou se creem na doutrina do arrebatamento secreto, eles de repente estão viajando, só fica a roupa lá, foi embora. E aí fizeram até aquela música, né? Aviões com sua carga vão para a destruição, porque o piloto, se ele for arrebatado, quem vai comandar esse avião? Então, Deus não tirou Noé da grande tribulação, Deus protegeu Noé. O dilúvio veio, mas Deus protegeu Noé e sua família, passaram pelo dilúvio. É assim que funciona. E agora, nesse tempo final, Deus vai selar os seus filhos para passar por esse tempo de... Agora, irmãos, uma coisa é certa:
aqui no capítulo 13, verso 14, só um pouquinho, deixa eu ver aqui, 13, 14, é isso mesmo, abre ali comigo, 14, verso 13, capítulo 14, e o verso 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, feliz, bem-aventurado, os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Olha aqui, olha para mim agora, João viu o que está por aí, e ele falou: feliz é aquele que morre antes, no Senhor, porque ao morrer você não vai ver a tempestade que vem aí, mas os que permanecerem em pé terão um privilégio e, depois nós vamos ver, cantarão o cântico de Moisés do Cordeiro, coisa que outros não cantarão. Vai passar pela grande tribulação? Vai. Irmãos, eu não sei, eu acho, tem hora que eu penso que eu gostaria, tem hora que eu penso que não gostaria, né? Mas vou deixar esse negócio com Deus aí, sabe? Deus achar que vamos, senão daqui a pouco vocês vão receber a notícia: lembra do pastor Edson? Descansou, morreu, foi, todo mundo. Bom, vamos seguir aqui, lá no verso, voltando lá, o verso 7, capítulo 7, e aí, verso 14 de novo: respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, verso 15, eles estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Verso 16, nunca mais terão o quê? Fome, e nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Irmãos, nesse tempo terrível, os filhos de Deus não vão morrer de sede nem de fome, mas vai sentir fome e vai sentir sede. Deus promete: o seu pão será dado e sua água será certa. Ninguém vai morrer de fome e sede, mas em algum momento a barriga vai roncar com certeza. Aliás, seria bom você fazer um jejum, quem sabe cada 15 dias ou um por mês, para a sua santificação, e para você sentir também de vez em quando, no campo da saúde, quando você fica um período de jejum, pelo menos 24 horas, acontece um processo fenomenal. Me ajuda a palavra, fugiu, Juraci? Quando as células saem varrendo e... fagocitose. A nossa defesa, os glóbulos brancos, eles saem em busca de células defeituosas, deformadas, que poderiam inflamar e transformar um tumor ou um câncer. Então quem descobriu, sabe quem foi? Foi um prêmio Nobel da ciência, um japonês, um doutor aí em saúde, e ele divulgou um artigo mostrando que período de jejum ajuda a combater, a varrer o corpo dessa coisa errada que poderia se transformar num câncer, num tumor. O jejum faz bem. Bom, agora vem o sétimo selo, e o sétimo selo está no capítulo 8, verso 1, vamos ler. Quando ele, o Cordeiro, abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dados 7 trombetas, mas agora a questão da trombeta é para o domingo que vem, vamos ficar só com o verso 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Irmãos, aí tem uma coisa, o silêncio no céu nos dá aqui um forte entendimento, porque quando Jesus fala que ele virá com os anjos do céu, virá com todos, a Bíblia diz, virá com todos os anjos do céu, parece que haverá silêncio no céu. E se você pegar profecia, um dia como um ano, então, aqui está dizendo meia hora equivale a uma semana. E aí vem o Ellen White dizendo que o povo de Deus vai ascender ao mar de vidro, 7 dias ascendendo até o céu. E quando Jesus volta, vem com todos os anjos. Então, se vem com todos os anjos, parece que vai estar silêncio o céu. Não vai ter movimento, não vai ter música, não vai ter voz, não vai ter nada, porque Jesus e os anjos vêm
para buscar a sua igreja, buscar os seus filhos, a segunda volta de Jesus. Então Jesus abre o 7º selo dizendo o desfecho da história, a volta de Jesus. Olha, irmãos, não tem tempo mais. A Bíblia não diz nenhum período de tempo que nos separa da volta de Jesus. Acabou o tempo. Não tem mais tempo. Apenas Jesus deixa claro os acontecimentos e sinais que nós estamos vendo, presenciando e acompanhando. Então, a qualquer momento pode ser o fim. Se você olhar a condição humana, Paulo fala assim: os últimos dias serão difíceis. Que últimos dias? Os dias que estariam perto da volta de Jesus. E ele fala assim: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, filhos desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, caluniadores, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ele fala da condição moral, de como estariam vivendo as pessoas antes da volta de Jesus. Será que isso está acontecendo em nossos dias? Não. Com certeza. Então, ao estudar a Bíblia, muito claro tem que ficar uma coisa para todos nós: estamos no limiar, muito perto. A nossa geração, nós que estamos aqui, poderemos ver um dos maiores acontecimentos da história desse planeta, porque a segunda vinda de Jesus vai ser com poder, com majestade e grande glória. Quando Deus falar lá em cima, essa terra vai sacudir aqui embaixo, ela vai estremecer, montanhas vão se arrebentar, o mar vai ferver como um caldeirão quando Jesus falar. Quando ele falar para os seus filhos: a minha graça vos basta, a natureza se comove toda, o poder dele. E quando Jesus voltar agora, na glória dele, na glória do Pai, na glória dos santos anjos, demônios vão reconhecer a divindade de Jesus e vão estremecer. Porque Jesus, ele diz: eu sou manso e humilde. Eu acho que o inferno ainda não viu Jesus na sua glória e majestade, mas ele virá de maneira poderosa, gloriosa, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, e vai ter duas classes de pessoas. Uma vai dizer assim, quer ver? Olha, volta lá, vamos ver na Bíblia, o que eles vão dizer? Capítulo 6, o verso 15, uma classe de pessoas vai dizer assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos livres esconderam-se na caverna entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas, dizendo: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Irmãos, Jesus é o Cordeiro manso, mas aqui fala que o Cordeiro vai se irar, a ira do Cordeiro. E essa classe vai dizer, quando ver Jesus nessa glória, poder e majestade voltando, vão fugir querendo que as montanhas caiam em cima deles, porque eles não suportarão olhar para a face de Jesus, mais brilhante do que o sol. Mas os selados, você que já aceitou Jesus, e você que está no seu coração, você vai olhar para o céu e vai dizer as palavras que Isaías diz: eis, me ajudem aí, eis que esse é o nosso Deus, a quem? E Ele nos salvará. Duas classes de pessoas, umas vêm desespero total, fogem, querem a morte, do que olhar para aquela. Imagine, irmãos, Caifás, Herodes, Pilatos, guarda romana, Judas, quando um soldado deu um tapa no rosto de Jesus, quando Anás falou assim: diga-nos, tu és o Filho de Deus? Jesus falou: sim, e em breve vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Aí Anás falou assim: blasfema, não precisamos mais de testemunha, rasgou a roupa, é réu de morte, crucificam. E imagine esses homens agora mirar aquele mesmo rosto vindo com glória e majestade. Eu não sei você, mas às vezes eu penso nesse momento,
quando os anjos de Deus foram se aproximando da terra, Jesus ao centro, e aí chega uma certa distância que você já começa a ver corpos, e se aproxima mais, e logo ao centro os olhos miram e falam: é Ele, aquele é Ele, porque Ele não é um anjo, Ele não tem asa como os anjos, Ele é um homem Deus, Deus homem, Ele levou o nosso corpo, assumiu a natureza humana, e você vai ver um Jesus de 7 metros, 8 de altura, em formosura, beleza e majestade, com toda a autoridade, vai dizer, dá um sorriso para você, e vai dizer: a minha graça vos basta, eu não prometi que ia voltar, estou cumprindo a minha promessa, estou voltando para levar vocês para o lar, acabou a prisão, acabou o cativeiro, acabou a fome, acabou a sede, acabou a preocupação, vocês são herdeiros do reino, vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? É por isso que eu estou aqui. Eu li muita coisa, eu fiz faculdades, fiz o mestrado, a gente lê muita teoria, muitos autores, mas irmãos, quando eu vou visitar alguém que está entre a vida e a morte, eu nunca falo de filosofia, de autor, de política, nem de economia, não consola, mas quando eu falo e leio a Bíblia, leva luz, leva esperança, esta fé, essa esperança que nos mantém aqui. E eu desafio você a renovar sua fé em Deus, você que já o aceitou, e você que está vindo aqui conhecer, que você abra seu coração a Deus, e diga: Senhor, não sei como, mas tome posse da minha vida, não quero ficar fora desse grande evento. Você se lembra da oração que o ladrão fez na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino, e Jesus disse o quê? Você estará comigo. Essa é a oração. Deus abençoe você. Vamos ter mais uma música, né?